A psicoeducação é uma das principais ferramentas de intervenção com o paciente enlutado dentro da clínica psicológica. A gente precisa saber o que psicoeducar ao paciente que passa por um luto e a gente precisa aprender as formas que a gente pode fazer essa psicoeducação. Não existe um único caminho e não existe uma única forma certa, mas a gente pode pensar sim em algumas alternativas, algumas metáforas que se tornam ferramentas importantes de trabalho na clínica com o enlutado. Eu sou a Thais Arcas, eu sou psicóloga clínica e aqui é o meu canal em que eu falo de psicologia e luto para psicólogos e estudantes de psicologia que querem se aprimorar nessa temática, e esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Vamos falar sobre como psicoeducar o paciente enlutado. A psicoeducação é nada mais nada menos do que a gente informar, passar informação que é da área da psicologia para um público leigo. Então é conseguir transformar um conhecimento que a gente aprende de forma técnica e científica, passar isso numa linguagem mais acessível, mais compreensível para um público leigo. Dentro da clínica psicológica, a gente utiliza muito da psicoeducação em diferentes processos. Então, por exemplo, quando eu recebo um paciente ansioso, é de interesse que eu possa explicar para ele o que é a ansiedade, como que ela acontece, como que ele pode lidar com ela, ensinar para o paciente algumas ferramentas que ele mesmo possa aplicar, que ele mesmo possa usar para cuidar dessa demanda dele. Com o luto não é diferente. E a psicoeducação, ela é a primeira estratégia, ela é o primeiro passo que a gente utiliza com esse paciente. Por quê? Porque o luto é uma temática muito pouco falada na nossa sociedade. Então, quando a gente recebe um paciente que está passando por um processo de luto, é muito comum, quase que sempre acontece isso, o paciente chega muito confuso, chega com muitos mitos, chega com muitas ideias erradas em relação ao luto, como, por exemplo, pensando que o luto é em fases, sem saber o que é normal ele sentir ou não. E essa confusão, essa falta de informação e compreensão sobre o que é o luto e como ele acontece, atrapalha o processo do nosso paciente. Quanto mais confuso ele se sentir, mais perdido, mais autocobrança ele pode fazer sobre ele mesmo em relação ao processo dele. Então, a nossa primeira intervenção deve ser informar ao paciente sobre o que é o luto e como ele acontece. A gente não vai sentar ali o paciente na nossa frente e dar uma aula para ele sobre o que é o seu processo de luto. A gente vai escolher alguns tópicos de acordo até com o que o paciente traz de demanda, de acordo com o que a gente observa que é onde o paciente está mais confuso, que é o que ele está com mais dificuldade de entender e vivenciar. A gente vai trazendo essas informações para ele. Eu selecionei aqui hoje para trazer no vídeo para vocês três temas, três nichos importantes sobre o assunto de luto, que é importantíssimo a gente trazer e apresentar para o nosso paciente. E junto desses temas eu vou apresentar formas em que vocês podem fazer essa psicoeducação. O primeiro tema, que é super importante a gente trabalhar, é desmistificar com o paciente a ideia de que o luto acontece em fases. Então é mais do que comum que teu paciente passando por um processo de luto chegue falando e até perguntando sobre as fases de luto. Muito provavelmente ele já ouviu falar sobre isso, ele pesquisou no Google, ele viu algum conteúdo falando sobre aquelas famosas 5 fases do luto. E ele vai te questionar sobre como passar de uma fase para outra, em que fase que você acha que ele está vivendo ou não. E é papel nosso ali, enquanto psicólogo clínico, diante desse paciente, explicar para ele que o luto não acontece em fases, explicar o porquê não acontece em fases e explicar qual é a visão mais atual que a gente tem. Então a psicoeducação sobre essa temática vai acontecer de qual forma? A gente vai explicar para esse paciente que a teoria das fases do luto, ela foi criada por uma médica psiquiatra quando ela estudou muito pacientes que estavam no leito de morte, e ela observava
a repetição de manifestações que iam da negação até a aceitação com esses pacientes, e por isso ela criou essa teoria. Erroneamente, essa teoria foi sendo divulgada como uma forma de explicar qualquer processo de luto e foi trazendo uma ideia de linearidade e passividade a todos os processos, como se somente o tempo passando fosse o suficiente para esse paciente melhorar, como se ele realmente tivesse que passar de uma fase para outra no decorrer do tempo. E isso não condiz com a realidade. Muito provavelmente teu paciente vai trazer as manifestações que vão concordar muito mais com a visão teórica mais atual e mais utilizada que a gente tem, que é do modelo dual do luto. E você pode explicar esse modelo ao teu paciente. O modelo dual do luto, de uma forma resumida e simplista para a gente trabalhar aqui, ele é a oscilação entre movimentos em que eu me direciono mais para a perda, né? Eu sinto saudade, eu choro, eu lamento, eu estou muito direcionado para a perda que eu vivi, e outros momentos eu oscilo mais para movimentos de reparação, de reconstrução da vida, do seguir em frente. É natural e é esperado que o paciente viva essas oscilações, que ele possa ter movimentos para os dois mundos e que então ele viva muitos altos e baixos. Quando a gente faz a psicoeducação sobre essa diferença de fases e do modelo dual, você já valida para o teu paciente os altos e baixos que ele sente, você tira dele o peso que talvez ele esteja sentindo e a autocobrança que ele esteja fazendo de que ele tem que viver uma linearidade, de que ele tem que viver só indo para frente, de que ele não pode regredir, de que ele não pode ter recaídas no processo. Então você já valida e naturaliza a oscilação natural do luto. Como que você pode fazer a psicoeducação em relação a essa temática? Você pode fazer como eu acabei de fazer aqui no vídeo, você pode explicar para o paciente a diferença. E uma forma que eu gosto bastante de fazer é com desenho. Eu costumo desenhar com o meu paciente os dois mundos do modelo dual, o mundo da perda e o mundo da reparação. Esse instrumento de você desenhar o modelo dual junto do paciente, além da psicoeducação, você pode já utilizar isso como uma forma de intervenção, ajudando o seu paciente a entender e construir junto contigo quais são os momentos e comportamentos que o colocam em contato com a perda, quais são os momentos em que ele vive a restauração, para que ele mesmo consiga observar: eu estou conseguindo fazer oscilação? Eu estou vivendo os dois mundos? Como é que tá a minha rotina? Como tá o meu processo de luto dentro desse caminhar e dessa oscilação? Uma outra coisa que a gente também naturaliza quando a gente trabalha nesse modelo dual e a gente explica para o paciente é naturalizar, inclusive, os momentos em que ele vai se perceber em movimento de restauração, ajudando com que ele não se culpe tanto, né? É muito natural que a gente escute de alguns pacientes que eu tive um momento em que eu me senti bem e eu me culpei por me sentir bem, já que eu estou vivendo um processo de luto. Será que era para eu estar me sentindo tão bem assim? Então, quando a gente traz para ele a explicação dessa oscilação, a gente já naturaliza esse movimento também. É uma psicoeducação e já uma intervenção junto do teu paciente. Um segundo ponto e tema que eu gosto bastante de trabalhar com psicoeducação com o paciente é sobre a relação do luto ter um fim ou não. Dentro da visão das fases do luto, a gente pensa no luto como uma coisa linear e que então teria um ponto final, um momento final do processo. Dentro dessa ideia do modelo dual, a gente não trabalha com um marco final do luto, e é importante trabalhar e dizer isso para o paciente, para que ele alinhe isso numa expectativa de que isso aqui vai acabar, isso é só uma fase da minha vida e logo vai ter um fim. Não, o luto não é sobre ter um fim ou sobre ter uma superação, mas sim sobre ter uma integração do luto. Você aprende a viver com essa nova realidade, né? O que isso significa? Que a pessoa não necessariamente vai viver a mesma intensidade de luto agudo
para sempre. Inclusive, essa não é a ideia. É necessário que exista uma transformação da vivência do luto ao longo da passagem do tempo, para que isso possa ser integrado, né? Um luto, quando está muito agudo, muito intenso, ele não consegue ser integrado na vida do paciente. Para o paciente entender e compreender essa visão, como que a gente pode fazer para realizar essa psicoeducação? Existe uma metáfora que eu gosto muito de utilizar, sempre utilizo na minha clínica e sempre percebo o quanto os pacientes se sentem validados, compreendidos dentro dessa visão, e eles mesmos trazem de novo essa metáfora ao longo das sessões. Eu percebo que eles carregam essa ideia com eles e isso ajuda muito para que eles percebam como está o movimento de luto deles, né? Validando mais uma vez a questão de que haverão altos e baixos. A metáfora é a seguinte, é a da bola dentro do pote de vidro. A gente vai imaginar 3 cenários de bolas dentro do pote de vidro. No primeiro cenário, eu tenho uma bola de um tamanho X dentro de um pote de vidro, e nesse primeiro momento essa bola ocupa todo o espaço, então não cabe mais nada dentro do pote de vidro e essa bola não se movimenta dentro do pote, tá? Num segundo momento a gente tem a bola igual, a bola ainda do mesmo tamanho, mas dentro de um pote um pouquinho maior. Já existe um pouco mais de movimento, já cabe alguma outra coisa pequena dentro desse pote junto com essa bola. E num terceiro momento a gente imagina a bola ainda do mesmo tamanho, mas num pote de vidro muito maior, em que essa bola consiga se movimentar com mais liberdade e que a gente consiga colocar outras coisas dentro do pote também. Essa metáfora desses 3 momentos, e a gente pode fazer mais momentos, né? Mas esse caminhar da bola se manter do mesmo tamanho e a gente aumentar o pote, fala muito da questão de que o luto não necessariamente diminui, mas é que a gente, o enlutado, na verdade, que cresce em torno dessa experiência, aprende a lidar e consegue viver outras coisas para além do seu luto. Essa metáfora traz bem essa ideia de que não necessariamente o luto sairá da tua vida, ele vai continuar ali. A questão é que a transformação que acontece no enlutado vai sendo grande o suficiente para que ele consiga viver uma vida para além do luto, mas não excluindo o luto. A nova vida do teu paciente vai para sempre incluir a realidade da perda. A ideia é que, com a passagem do tempo, ao longo do tempo, ao longo de um trabalho ativo de luto, ele consiga integrar isso a ponto de viver outras experiências para além da dor aguda do luto. E uma terceira temática que eu gosto muito de psicoeducar também, acho importantíssimo, é sobre as manifestações do luto. E enquanto psicólogo clínico que vai atender essa demanda, você precisa estudar sobre o processo de luto para entender quais são as manifestações, para que numa avaliação você consiga dizer, né, discernir e dizer para o seu paciente se aquela manifestação está relacionada ao processo de luto dele ou não. O luto não é só sobre a tristeza, ou a raiva, ou a culpa, não é só sobre manifestações emocionais. Ele tem muito de manifestações sociais, físicas, cognitivas e espirituais também. E isso não é de tanto conhecimento do teu paciente, muito provavelmente ele vai chegar com o conhecimento muito mais presente de que o luto é algo emocional. E ele não vai estar associando, talvez, as manifestações físicas, o cansaço, a dificuldade de concentração que ele tem com o processo de luto dele. Então você, enquanto psicólogo, vai precisar compreender quais são essas manifestações, entender a globalidade disso para poder psicoeducar o paciente. Você pode psicoeducá-lo verbalmente, falando sobre as manifestações, trazendo e fazendo uma explicação para ele conforme ele vai trazendo essas manifestações para você. Ou você pode utilizar uma escala que existe, que é a escala de sintomas do luto. Ela é uma escala que infelizmente não tem tradução para o Brasil. Ela está dentro de um livro do Niemeyer, do Robert Niemeyer. Vou colocar a referência do livro aqui para vocês.
que existe essa escala, que não necessariamente é uma avaliação clínica, mas ela te auxilia a você entender quais são as manifestações que o paciente está tendo, o paciente também conseguir compreender que aquelas manifestações existem, ele olhar mais para ele, para o processo dele, para conseguir te responder se ele está sentindo aquilo ou não. Ele vai conseguindo perceber e observar mais das manifestações dele, e vocês conseguem trazer as manifestações para serem faladas e trabalhadas dentro do contexto clínico. Também é uma ótima ferramenta para ser utilizada muito mais como psicoeducação do que como avaliação, mesmo sendo uma escala. Você poderá, obviamente, psicoeducar o seu paciente em outras temáticas do luto também, de acordo com o que você for percebendo de demanda que ele vai te trazendo. Para fazer uma boa psicoeducação com o paciente, você, enquanto profissional, precisa ter uma boa compreensão do que é o processo de luto e como acontece. Então, um bom estudo em relação a essa temática, independente da tua abordagem, entender sobre o que é o processo de luto. Neste canal eu gosto de trazer mais conteúdos para a gente ir ampliando essa compreensão também. Então fique por aqui, já segue o canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um curtir. Na próxima semana, quarta-feira, também teremos um novo vídeo com uma nova temática sobre luto. Muito obrigada por ter ficado até aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo.